Iniciaremos agora a aula 1, parte B de contabilidade, na qual veremos o balanço patrimonial, a estrutura desse balanço patrimonial e a classificação das contas dentro dessa estrutura do balanço. Vamos lá? Bom, nesta videoaula veremos a estrutura do balanço patrimonial, quais os objetivos que a contabilidade se utilizou para desenvolver este lado aqui, o ativo, e desse lado aqui, o passivo, demonstrando a classificação e a ordenação dessas contas. Lembrando que, na aula anterior, o ativo é composto por bens e direitos. Vejam que aqui está todos eles misturados, os bens e direitos, por um específico objetivo. E aqui as obrigações a pagar e o patrimônio líquido. Qual o objetivo da classificação desse ativo? Ele está ordenado aqui de cima para baixo, de uma ordem decrescente de liquidez. O que vem a ser liquidez? É tornar disponível seus recursos prontos para serem utilizados, seja para uma compra ou para um pagamento de alguma conta. Vejam que logo no início está a conta lá disponível. Caixa, essa conta caixa representa o recurso em dinheiro que está dentro da empresa, armazenado dentro da empresa, como por exemplo dentro de um cofre. Conta bancos é o saldo na conta corrente ou poupança. Então, ambas as contas já está disponível esse recurso com liquidez imediata para ser utilizados para realizar compras ou pagamentos. Veja que mais abaixo temos lá contas a receber, clientes a receber ou duplicatas pelas vendas a receber, cujos seus vencimentos ainda vão chegar à data para se tornar líquido esse recurso, a sua liquidez. Veja que mais lá abaixo nós encontramos aqui as contas imobilizado, que são os bens de uso, prédios, móveis. Então, para se dispor de um imóvel e tornar líquido os seus recursos, já é um pouco mais difícil. Precisa se dispor, colocar à venda esse imóvel, aguardar o momento certo, conseguir um comprador para isso, realizar o pagamento. Então, a sua liquidez é menor. A liquidez maior é aqui acima. Essa é a classificação que foi designado aí. De maneira geral, nesta tela aqui, vou demonstrar resumidamente, de forma sintética, essas principais contas aqui em negrito. Em outra tela, vou demonstrar de forma analítica as contas dentro de cada grupo. Então, essas contas em negrito representam um determinado grupo. Exemplo, veja aqui no ativo que nós temos duas partes. O ativo circulante é uma parte, nesse espaço aqui. O ativo não circulante é uma segunda parte, todo esse espaço aqui. Já no passivo, nós temos três partes. O passivo circulante, esse espaço. O passivo não circulante, esse espaço aqui. E terceiro e último subdivisão desse passivo é o patrimônio líquido. Explicando aí esta primeira parte, tanto ativo quanto passivo. O que vem a ser o circulante? Significa que as contas estão circulando num período de até 12 meses da data em que foi realizado esse demonstrativo, né, do balanço patrimonial. Então, esse circulante nós temos dentro do ativo dois tipos de bens, que nós veremos mais à frente, tá? São os bens de consumo e de troca, e os direitos. Prazo esse, direitos chamados valores a receber até 12 meses. E aqui nas obrigações, valores a pagar até 12 meses. Logo no segundo espaço aqui, veja que nós temos o longo prazo, pois no circulante também denominamos de curto prazo. Então, o ativo a curto prazo é o circulante, passivo a curto prazo também é o circulante. As obrigações a longo prazo já estão logo aqui abaixo, no chamado passivo não circulante, que não irá circular em até 12 meses, e sim após, onde as obrigações são também exigíveis, porém a longo prazo, um período superior a 12 meses, de contas a pagar, e aqui no ativo de contas a receber, um período superior a 12 meses. Aqui no ativo, ainda na subclassificação do não circulante, além do realizável, os valores a receber a longo prazo, nós temos o chamado ativo permanente, que a intenção é permanecer esses itens aqui na empresa, sejam eles bens ou direitos. O ativo permanente, ele é subdividido também em três partes. A primeira parte chamamos de investimentos. São os investimentos
alheios à atividade da empresa, como se fossem outros investimentos que não é do objetivo principal da empresa, como exemplo, comprar ações de outras empresas, ações da Petrobras, por exemplo. Numa segunda subclassificação, vão ficar apenas os bens nesse imobilizado. Os bens de uso, todos ficam aqui dentro do imobilizado e sofrem depreciação. E por último, os bens intangíveis, né? O intangível, com a marca da empresa, fica aqui. Ao final desse balanço patrimonial, aqui no passivo nós temos o quê? O patrimônio líquido, que é a terceira parte aqui desse passivo, como já dito anteriormente, é a riqueza líquida, que esses valores aqui pertencem a quem? Aos donos desta companhia ou desta empresa, seja ela formada por acionistas, como capital aberto, né, sociedades anônimas, SA, ou sejam eles sócios formados por uma pessoa jurídica denominada sociedade, seja ela limitada ou individual. Então, assim se compõe o ativo, somando esses três grupos ali, esses dois grupos, né, com três tipos de contas diferentes dentro do ativo e três tipos de contas diferentes também aqui no passivo, formando esse total, onde o ativo é igual ao passivo. Vamos analisar agora então na tela mais analítica. Bom, de forma analítica, eu desenvolvi este arquivo aqui em Excel. Vocês alunos têm esse arquivo aí disponível na plataforma do Microsoft Teams. Acesse lá os arquivos da nossa aula de hoje. O que foi demonstrado aqui? Nesse arquivo nós temos, primeiramente, a questão de datas. Como o balanço patrimonial é uma espécie de uma fotografia, ele mostra exatamente aquele momento. Como está o meu patrimônio neste momento? Que momento é esse? Esse momento se dá a cada final de período mensal. Por exemplo, janeiro. A última data de janeiro é 31 de janeiro. E nessa data, no horário específico, à meia-noite, às 0 horas e 0 minutos. O próximo segundo de 1º de fevereiro, qualquer fato ocorrido que envolva valores que afetam o patrimônio não são classificados nesse relatório de 31 de janeiro. No nosso exemplo aqui, nós temos balanço patrimonial com a data de 31 de dezembro de 2019, 0 horas e 0 minutos e 0 segundos. Qual o período até 12 meses para nós determinarmos o nosso circulante, tanto ativo quanto passivo? Então, 12 meses dessa data, ele vai de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. É do qual denominamos o curto prazo, seja ativo ou passivo. Curto prazo ou circulante é até 31 de dezembro de 2020, neste exemplo. E o longo prazo, que viria aqui logo abaixo, onde nós temos o ativo que irá receber a longo prazo, realizar, e o passivo que será exigido essa dívida aí a longo prazo a pagar. É acima de 12 meses. Então, o prazo após 12 meses da data desse balanço é a partir de 31 de dezembro de 2020. Ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2021. Pois após essa data aqui, nós temos até 31 de dezembro de 2020 o nosso curto prazo. Após essa data aqui, estamos então mencionando que a partir de 1º de janeiro de 2021 inicia-se o longo prazo. Então, tudo que tem a receber com datas superiores a 1º, corrigindo aqui, 1º de janeiro de 2021, a partir desta data, todos os valores que temos a receber vão ficar classificados aqui. Todos os valores que tem a pagar com datas superiores, inclusive 1º de janeiro de 2021, ficaremos nesta data aqui, as obrigações com esses vencimentos. Ok? Outro exemplo, eu anotei aqui, ó. E se o balanço patrimonial fosse de 31 de 8 de 2019? Qual seria o curto prazo? Seria a partir de 1 de 9 de 19 até 31 de 8 de 2020. E quando é que seria esse longo prazo? O longo prazo seria a data a partir de 1 de 9 de 2021. Então, até, corrigindo, 1 de 9 de 2020. Então, curto prazo, 31 de 8 de 19 até 31 de 8 de 20. Longo prazo, a partir de 1 de 9 de 20 em diante. Ok? Voltamos aqui. Retomando aqui na estrutura das contas
do ativo e do passivo, dentro aqui do circulante, o que nós temos? Dentro da conta disponível, é representado por caixa, bancos, aplicações. Na sequência, os valores que tem a receber das vendas a prazo de clientes e a primeira conta redutora aqui do ativo circulante. Então, tem um sinal negativo subtraindo o chamado PDD. O que vem a ser o PDD? É a provisão dos devedores duvidosos. Então, desse montante que se tem a receber, existe a inadimplência. Então, o PDD, a contabilidade calcula qual é esse montante da inadimplência, de acordo com os parâmetros na legislação daquilo que é permitido. Como, por exemplo, até com 6 meses de atraso, né, valores aí até R$ 5.000 e assim por diante. Tem uma regra na legislação fiscal que determina o que pode ser provisionado aqui como devedores duvidosos. Okay? Estoque de mercadorias para revenda. Esse é o estoque de mercadorias destinado para venda, para troca, bens de troca. O estoque para consumo, como material de limpeza, material de escritório, alimentos, combustíveis, lubrificantes, estão aqui dentro do estoque para consumo, bens de consumo. Os direitos a receber dos aluguéis e os direitos a receber dos adiantamentos realizados aos fornecedores. Então, o pagamento foi feito ao fornecedor, você tem o direito de entregar a mercadoria ou receber o dinheiro de volta. Aqui no circulante, obrigações. No passivo, nós temos as dívidas com fornecedores a pagar, dívidas compras a prazo, os empréstimos em si a pagar, realizados pela empresa, contraídos, cujos vencimentos vêm até 12 meses da data deste relatório que está sendo desenvolvido. Os financiamentos bancários, financiamentos de imóveis, né, que tem bens em garantia a pagar, aqui as parcelas até 12 meses, logo abaixo, no longo prazo, as parcelas que ultrapassam 12 meses. Assim como também nos empréstimos a pagar até 12 meses, temos aqui empréstimos a pagar após 12 meses da data deste relatório do balanço patrimonial. Os salários a pagar, os impostos a pagar, aluguel a pagar, no caso de esta empresa, né, ser o inquilino, né, locatário. Aqui aluguel a receber, no caso da empresa, ser a proprietária do imóvel, esse imóvel estar locado. Então, fechamos aí o circulante. Vamos ao ativo não circulante, tanto longo prazo quanto passivo não circulante a longo prazo. Então, aqui no ativo realizável a longo prazo, nós temos as vendas a prazo, cujos recebimentos serão superiores a 12 meses. Assim como aqui no passivo nós temos também, a conta não está aqui, mas teria fornecedores a pagar, né? Com prazo superior a 12 meses, fornecedores aqui, clientes aqui. Temos aqui também processos judiciais a receber. Então, por exemplo, tem uma demanda judicial na qual foi feito um depósito em juízo como garantia. Então, esse valor aqui poderá ser que ele irá circular ou não. Poderá perder esse depósito caso o processo tenha um desfecho desfavorável, ou caso esse processo tenha um desfecho favorável, você irá receber esse montante do depósito em juízo. Então, ele está classificado no longo prazo porque não existe um prazo determinado, pois ele é superior a 12 meses e não tem exatamente a data do desfecho desse processo. Da mesma forma, dos processos judiciais em que a empresa estará devendo. Exemplo, a empresa ela é processada, recebe um processo contra ela, no qual ela tem uma dívida a pagar nesse processo. Então, essas dívidas ou uma possível contingência, né, seja ela uma demanda trabalhista, fiscal, ou uma demanda, né, ambiental, de uma multa, que está sendo discutido na justiça, então ela poderá ser cobrada essa dívida, poderá circular a cobrança dela, num prazo aqui indeterminado, como poderá não circular também, se caso esse processo tiver um desfecho desfavorável para o autor que moveu a ação contra a sua empresa, no caso o réu. O ativo realizável a longo prazo aqui. Títulos de capitalização. São aqueles títulos cujo resgate é superior a 12 meses. A empresa adquiriu um título de capitalização, só pode resgatar superior a 12 meses, ele fica aqui. Se o resgate é inferior a 12 meses, ele ficaria aqui em cima no ativo circulante. Enfim, verificamos aí o ativo não circulante e o passivo não circulante, né, com os direitos a longo prazo e obrigações a longo prazo.
Ainda num subgrupo do ativo não circulante, temos mais um item aqui, denominado ativo permanente. A intenção é permanecer, como dito anteriormente. Este item é subclassificado em mais 3 grupos de contas. Nesse primeiro grupo de contas chamamos de imobilizado, ou também denominado ativo imobilizado. A intenção é imobilizar, ou seja, manter-se na empresa utilizando esses bens não destinados para a venda, e sim para uso. Por isso que nesse grupo imobilizado ficam as contas chamadas bens de uso, móveis, equipamentos, utensílios, máquinas, tudo que estão em uso. Também é uma outra denominação para esse grupo de contas, que nós chamamos de infraestrutura. Quanto é a infraestrutura dessa empresa? Você vai lá levantar dentro do balanço patrimonial e observa no ativo permanente, no subgrupo imobilizado. O imobilizado é infraestrutura da empresa. Se a empresa quer ampliar as suas fábricas, ampliar a sua produção, ela vai investir onde? No imobilizado, aumentando aí suas estruturas ou capacidades de produção, certo? Imóveis, todos esses bens aqui, eles sofrem um desgaste pelo uso. Se o bem está em uso, ele sofre desgaste chamado depreciação. Se o bem para uso não está em produção ou em atividade, ele está parado, ele não está sofrendo depreciação. Mas ele pode sofrer um outro fenômeno que não consta aqui, que nós chamamos de desvalorização de mercado. Ou o contrário, a valorização do mercado também não está aqui, esse tipo de conta a ser contabilizado. Segundo subgrupo do ativo permanente, investimentos. São outros tipos de investimentos que não atrelam às atividades normais da empresa. Como exemplo, a empresa comprou um determinado imóvel, não para uso, como aqui em cima, e sim destinado para renda de aluguel. Então, no caso seja uma indústria, atividade ou um comércio, se ela comprou um imóvel, ela não é uma imobiliária. E esse imóvel está destinado para renda de aluguel, então é um investimento e não um bem do imobilizado. Assim como aquisição de ações ou participações de outras empresas na sociedade delas. Também investimentos não atrelados à atividade fim, o principal dessa empresa. Terceiro e último subgrupo do ativo permanente, nós temos o intangível. Aqui vem todos os bens intangíveis, né? Os gastos pré-operacionais com projetos que entrarão em operação mais adiante, os valores investidos nesses projetos. Não existe o bem físico e sim um script desse projeto, seja ele um software, seja ele um novo produto a ser lançado pela empresa. A marca da empresa, a logomarca e as patentes que ela adquiriu também são dentro do grupo intangível. Okay? Por último, nós temos aqui, na terceira parte do passivo, okay, o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Como já visto anteriormente, é a riqueza líquida na qual soma-se o ativo, subtrai as obrigações todas, sejam elas curto prazo e a longo prazo, circulante e exigível a longo prazo, subtrai, encontramos a soma desse grupo todo aqui, patrimônio líquido. Quais são as contas que representam esse patrimônio líquido? Então, neste exemplo aqui, dividido em 3 contas. Uma conta chamada capital social. Desta conta capital social, ela representa o montante do qual foi investido pelos sócios da empresa, desde o início de sua abertura até durante as alterações no ingresso de novos sócios ou aumento desse capital. Observe o seguinte: nesse grupo aqui do passivo, em contabilidade, nós denominamos a origem de onde vêm os recursos, os valores, seja o dinheiro, o investimento, ele surge aqui. Quando surge próprio, demonstra aqui, ó, capital social que pertence ao dono da empresa. Se ele investiu 100 mil na empresa, aqui só demonstra o valor do qual este sócio ingressou na empresa, lá 100 mil reais. Mas aonde que ele fica esses 100 mil reais? Ele fica aqui no ativo. Então, o recurso, a origem, surgiu do passivo e foi investido onde? No ativo. Esse valor foi depositado na conta da pessoa jurídica da empresa. Então, vai aparecer aonde esse valor? Aqui em bancos. Outro exemplo, não, 100 mil reais não entrou na conta bancos. Esses 100 mil reais foi entregue em forma de imóveis, do qual a pessoa física, dono da empresa, já havia adquirido anteriormente.
Então, esses móveis, conforme documento fiscal, nota fiscal a ser apresentada, demonstra que o valor de aquisição foi de R$ 100.000. Vejam o equilíbrio desse patrimônio, demonstrando aqui na coluna passivo, um montante de R$ 100.000 investido na empresa, aplicados aonde? Origem no passivo, né, através do patrimônio líquido, recurso próprio do sócio, aplicado aqui no ativo R$ 100.000. Logo, nessa técnica, né, matemática e contábil, nós temos o equilíbrio das contas entre o ativo sendo igual ao passivo, o qual a origem do recurso originou-se através do patrimônio líquido e destinou-se aqui no ativo. De outra forma, exemplo, se esse recurso é de terceiros, você realiza um empréstimo bancário, esse empréstimo bancário é de R$ 40.000, aumenta o seu passivo aqui, dessa forma, obrigações 100.000 próprio, 40.000 de terceiros, né? Esse passivo aqui vai para R$ 140.000. E esse recurso que originou os 40.000, ele entrou no banco, exemplo. Então, dentro da conta bancos, nós temos 40.000 lá investido, advindo desse empréstimo. Somando-se o 40 lá em cima com os 100.000 aqui, nós temos quanto no nosso ativo? Também R$ 140.000. Daí surge a denominação balanço. É uma balança do patrimônio, de bens, direitos e obrigações. Balança essa tem os mesmos pesos e medidas, tanto no ativo quanto no passivo. Então, o ativo sempre será igual ao passivo, seja na origem desses recursos advindos do passivo e investidos aqui no ativo. Então, essa é vamos dizer assim, a técnica matemática contábil que sempre esses recursos, sejam bens, direitos ou obrigações, serão demonstrados neste patrimônio aí. Para fechar, dentro do patrimônio líquido, temos as reservas. A empresa ela adquire lucros ao longo do período. Lucros esses que são apurados mensalmente. A cada fechamento mensal, assim se fecha o balanço no final do mês e fecha aquele período do mês se obteve lucro ou prejuízo. Os valores do lucro ou prejuízo são contabilizados, escriturados exatamente nessa conta aqui e vão se acumulando ao longo do tempo. Se há um lucro acumulado aqui, caso os sócios ou acionistas desejam manter esse lucro para a empresa, ele vai vir nessa conta aqui, se transfere daqui para cá. Caso os sócios desejam retirar esse lucro, diminui-se o valor dessa conta e provisiona uma conta aqui chamada dividendos a pagar. Esses dividendos a pagar é o montante dos lucros a pagar aos sócios. Então, já provisionado a pagar nos próximos 12 meses o montante que foi retirado aqui dos lucros, destinado a pagar aos sócios. Agora, aqui sim virou uma obrigação exigível com os sócios. Enquanto aqui, dentro do patrimônio líquido, não é uma obrigação exigível. Não se devolve recursos aos sócios de capital investido, só se devolve no momento de encerrar essa empresa e não se entrega esses outros itens aqui, que representam o patrimônio líquido, aos sócios, a não ser que eles, de comum acordo, decidem retirar lucro, como no exemplo aqui. Okay? Reserva de capital é um montante que pode ser de doações recebidas ou outras formas, e reserva de reavaliação quando se reavalia alguns bens do imobilizado, aumentando o seu valor, porque de mercado houve reavaliação, e essa reavaliação entra aqui. Ok? Então tá aí, dessa forma finalizamos aqui a estrutura aí, né, desse ativo e passivo, como que a contabilidade denomina essas contas todas dentro desses grupos. Agora vocês já estão aí aptos para interpretar o patrimônio das entidades, avaliando aí seus ativos, passivos, quanto é a sua riqueza líquida, qual o grau de endividamento do seu passivo a curto prazo, qual o grau de endividamento a longo prazo, quanto eu tenho de recursos a curto prazo, quanto eu tenho de recursos a longo prazo, quanto é a minha infraestrutura e assim por diante. Então, é um padrão internacional que demonstra que a contabilidade está aí exercendo o seu papel na demonstração, né, e no acompanhamento e controle do patrimônio dessas pessoas físicas e jurídicas.
Pessoal, eu disponibilizei esse arquivo aqui em Excel para que vocês possam desenvolver um exercício, o exercício 3. Esse exercício 3, ele vai ser respondido do terceiro até o 10º. Teremos lá perguntas como: qual o valor total do ativo? Então essa planilha aqui ajuda você a desenvolver ela. Por exemplo, você preenche lá qual o saldo da conta banco. O banco tem 50 mil reais. Vejam que ele já soma automaticamente aqui. Tem uma conta lá fornecedores, por exemplo, tá? Nessa conta fornecedores, tem lá o valor 10 mil reais nesse exercício. Então nós temos itens lá a serem preenchidos ao longo desse patrimônio. Você, aluno, terá que desenvolver esse exercício e responder qual o total do ativo circulante. Você vai somar esse grupo aqui. Qual o total do ativo permanente, por exemplo, esse grupo todo aqui. Qual o total do ativo imobilizado, esse grupo aqui. No exercício pede também qual o valor total do patrimônio líquido, esse grupo todo, porém ele pede calcule o valor do LPA, lucros e prejuízos acumulados. Como fazer isso? Primeiramente, preencha todas as contas. Por último, soma-se primeiro o ativo, pegue-se o valor desse ativo, aqui no nosso exemplo, 50 mil reais, ok? Total do ativo. E soma-se o montante desse passivo sem essa conta. O nosso exemplo aqui, apenas com essa conta, nós temos 10 mil reais neste passivo. Então, como encontrar a única conta que está faltando nesse, vamos chamar assim, quebra-cabeça? Porque nós montamos as contas aqui, alocamos elas com saldos prontos e iremos descobrir apenas essa conta que falta. Nós chamamos isso de fechamento. Para fazer o fechamento, para que o total desse passivo seja igual ao ativo, então, pega-se o valor do ativo, 50 mil reais, e subtrai do valor do passivo. Então, para encontrar o LPA, nesse exemplo aqui, nós vamos pegar o ativo, menos aí o total das obrigações, e os valores lá de capital social ou reservas que nós teremos aí na conta do patrimônio líquido. No nosso exemplo, nós temos LPA, o ativo aí de 50 mil reais, menos o total dessa coluna aqui, nesse momento sem o LPA, essa coluna é as obrigações totais, vejam lá, passivo, circulante, obrigação, não circulante, obrigação total, incluindo a conta capital social que fica aqui, reservas, subtraindo elas 10 mil reais, nós encontramos um montante de 40 mil reais. Aí você preenche aqui o LPA, 40 mil, veja que esse valor vai igualar a esse, 50 mil reais, que estava faltando aqui no nosso exercício, né? Capital social aqui, e a conta reservas aqui, caso houver essa conta, ok? É isso. Boa sorte no exercício, já vou postá-lo aqui para vocês verem na videoaula. Aos alunos aí que têm acesso ao aplicativo, né, Microsoft Teams, já pode iniciar o exercício, valendo nota aí para a nossa primeira avaliação. Ok? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, até uma próxima. Então, apenas relembrando a estrutura do balanço patrimonial, dividido em uma parte ativo, na outra parte passivo. Nessa parte ativo, temos duas divisões. Na primeira, o ativo circulante, onde as contas circulam ali, cujos vencimentos a receber dos direitos até 12 meses, e os bens ali de consumo e os bens de troca. Já numa segunda parte, é o ativo não circulante. Nesse ativo não circulante, nós temos duas subdivisões. A primeira, o ativo realizável a longo prazo, todos os direitos a receber após 12 meses. E numa segunda parte, o ativo permanente, na qual sua intenção é permanecer na empresa. Este, por sua vez, subdividido em mais três partes. Numa primeira parte, nós temos o ativo imobilizado, todos os bens de uso e suas depreciações. Numa segunda parte, nós temos o ativo investimentos, são os investimentos que a empresa faz, alheios à atividade operacional dela. E um terceiro item, que é o intangível, onde ficam lá os itens do intangível. Já no passivo, nós temos
três subdivisões. Uma primeira, o passivo circulante, onde são as obrigações em até 12 meses para pagar. Já no passivo não circulante, nós temos as obrigações a pagar a mais de 12 meses, com vencimentos superiores a 12 meses da data do balanço patrimonial. E uma terceira e última parte, o patrimônio líquido. Ok? Vamos ao exercício? Vamos agora ao questionário da videoaula 1, parte B. Esse questionário tem 11 questões. Eu vou passar as questões aqui através da videoaula e vocês, alunos do Microsoft Teams, estarão respondendo através da parte tarefas. Vocês entram lá em tarefas e estarão respondendo esse questionário, ok? Vamos lá.